A gente acha, né? O Leandro, depois Deve dar tempo, né? Vamos ver. Eu acho que não vai o domingo todo hoje, não. Não temos pressa. É no ritmo que for necessário. Ah, tá. Obrigado. Mas eu não escrevi. Vamos já começar que já está na hora, né? Mestre, queremos pedir a ajuda dos nossos amigos espirituais. Deixemos de lado as nossas preocupações, nossas angústias. Possamos receber com o coração aberto as mensagens da doutrina, as mensagens de Jesus para a nossa caminhada, para que possamos, Senhor, fortalecer os nossos passos, a nossa boa vontade no coração, o nosso amor, para que possamos trabalhar pela nossa melhora, possamos trabalhar pela melhora dos nossos irmãos, possamos tornar-nos instrumentos melhores de vossa vontade, acima de tudo. Queremos pedir por todos os trabalhadores da casa, queremos pedir principalmente pelos doentes, pelos vários postos de socorro em Belo Horizonte, que estejamos preparados, Senhor, para os momentos que estão vindo, de renovação espiritual da terra, possamos renovar em nós mesmos os nossos compromissos assumidos, possamos estar abertos aos novos conhecimentos, aos desafios que se nos impõem à hora. Agradecemos as oportunidades e que sejamos dignos das mesmas. Graças a Deus. Bom domingo, vamos começar. Espíritos errantes. Todos nós somos espíritos errantes. Aliás, de acordo com o roteiro, nós somos espíritos encarnados, né? Errantes vamos ser depois da desencarnação. Eu estava olhando sobre os espíritos errantes, eu vi uma gravura, né? Eu achei tão interessante como que mostra os espíritos errantes, assim, aquele filme do Nosso Lar. Sei. Olha que tá todo mundo vestido de branco, assim, com um monte de gente, todo mundo errante. Todo mundo ali errante. Errante, trabalhando. Né? Bacana a imagem. Olha só. E na verdade são espíritos ativos, né? Vai de acordo com o grau de evolução que a gente conseguir conquistar, a gente vai ter uma liberdade maior ou menor, né? Então Jesus já dizia, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E rapidamente, né? A gente já passou por isso. Né? A vida espírita é a vida do espírito no plano espiritual é a vida real, né? A que preexiste e sobrevive a tudo. Conceito de espírito errante. Né? O mundo voltou. Estou voltando? Por que não vai para frente? Tá. Então, enquanto desencarnado, o espírito ele tem uma percepção maior, né? Para então voltar à vida na carne. Né? O tempo de encarnação entre
entre encarnações, né, vai variar, né, de acordo com a necessidade e evolução de cada espírito. Pode reencarnar até imediatamente, mas normalmente é um período mais ou menos longo. 30 anos, né? De seu pai. Não sei, né? Tem espíritos que demoram milhares de séculos, igual fala aqui. Também parece muito, né? Não sei se é isso. Difícil de eu ter para É. Eu sei que não tem nenhum objetivo, mas, assim, tem como a gente ter uma noção de uma pessoa que a gente viveu há muitos anos, há 40 anos atrás, saber se ela está encarnada. A gente... Não tem objetivo, né? Fazer vocação. Oi? Fazer vocação. Só que... Evoca. Mesa mediúnica. Mesa mediúnica, evocação. Agora, pergunta. sem objetivo, que interessa. É objetivo, né? Só para saber, né? Uma hora você vai saber. Mesmo se ela estiver viva... Encarnada, ela pode vir, mudar né? o ofício, né? É isso que eu... Ela pode ou não estar no seu grupo familiar. Às vezes já reencarnou e tá no grupo aí, você tá sem saber. A gente nem deve saber, né? Também não precisa, né? Não precisa. Às vezes você pode ter uma intuição, né? De alguma coisa, a pessoa parece tal, mas... Tem um jeitinho de fumar. A cara dele, o jeito que fazia. Olha, é só para dar uma conta. Minha mãe tem 55, quer dizer, tem praticamente 60 anos que ela morreu, né? Há mais tempo num culto no lar, lá em casa, né? Falou assim, como é que era sua mãe? Era assim, sabe que era isso mesmo. Tá vendo? Muitos anos, né? Então tá aqui como? Tá alguém próximo, Ela né? ainda tá lá. Como é que é sua mãe? Eu não conhecia, né? Tá. Agora eu entendi. Eu não sabia como era ela. Aí eu falei, tem uma senhora aqui, assim, assim, assim. É sua mãe? Ele falou, é essa mesmo. Ela tem o cabelo assim. Eu falei, então é ela. E ela sempre falou, né? Quer dizer que ainda tá lá ainda. Tá lá cuidando de nós. Porque tem muito trabalho do lado de lá, né? E às vezes é um trabalho muito mais relevante do que se tivesse encarnado aqui, né? Então, aí depende da condição, mais uma vez, depende da condição e da necessidade de cada um. Às vezes as pessoas que não são espíritas, às vezes apertam a gente assim, em uma conversação, uma coisa assim. Porque eles querem saber a coisa tudo certinho, assim, né? Como se a gente tivesse a resposta. E não existe. Aquilo, Não, a gente vê casos, né, aí dos mentores espirituais de lá, parece que eles demoram mais tempo, né, entre encarnações. Mas ao mesmo tempo tem espíritos inferiores que demoram séculos, né, também nas sombras. Não quer dizer que é mais evoluído encarna mais esporadicamente. Não quer dizer também, né? Ontem mesmo as pessoas estavam conversando com a gente falando assim, mas se a pessoa já morreu e ela está sabendo que está morrendo, como é que ela não sabe, não tem consciência que morreu? Né? Se ela está conversando, está da cara. Você porque morreu um conhecido nosso, e aí você postou lá no Facebook, né? Aí já está nos braços de Nossa Senhora, já está lá. Assim no mesmo dia. Aí eu falei, não é isso, não. Por que não é assim? Eu falei, né? Você fica ali naquela situação de pode demorar horas ou anos, né? Não, mas está nos braços de Jesus. Ele fica assim, né? Achando que a gente tem que dar a resposta. Mas na verdade, a pessoa que não é espírita é muito fervorosa, católica, tudo. Chega nessa hora, eles têm a dor e vem atrás da gente. Nessa hora eles acreditam na gente. Mas se você quer explicar alguma coisa, não é dificuldade. Não, resolveu o problema, né? E já não quer saber muito. As pessoas querem uma resposta mais simples, né? Mais rápida. E não é assim. É mais curiosidade mesmo. Essa pergunta que eu fiz é mais uma curiosidade. Eu não estava fazendo essa pergunta, Então, voltando à recapitulação,
Então, pode aqui a variação, né, do tempo entre as encarnações, mas é da lei que é necessária a nossa encarnação para a nossa evolução, né? Ou quanto mais evoluído, menos haverá necessidade, né, até que nos tornemos espíritos puros. Tem hora que ele vai e não vai. Eu acho que ele tá fraquinho, ele tá... Ah, foi. Então, o que depende essa duração, né? A consequência do livre-arbítrio que ele fala ali, né? Não é uma punição de Deus, é a lei, né? É a aplicação da lei. Não é Deus que está punindo, é a gente que causou o mal a nós mesmos, né? E outros pedem, né, que se prolongue para continuar estudando e se preparando melhor, né? Se eu errei tanto na encarnação, deixa eu me preparar melhor para errar menos, né? Não se sentem fortes e preparados ainda para as provas. Foi. Apertando mais forte parece que vai. Pode-se considerar errantes todos os espíritos que não estão encarnados, né? Sim, com relação aos que têm que encarnar. Então, se ele ainda tem necessidade de encarnar, mas acho que a maioria aqui na Terra há essa necessidade, a não ser os espíritos que vêm de outras regiões para nos auxiliar, que o trânsito, a migração de espírito entre os mundos, né, e principalmente dos mundos superiores, em auxílio à Terra é grande, né, mas não necessariamente quer dizer que esses espíritos vão encarnar, né? Então, aí falando que os espíritos são em diferentes graus, né? E em correlação aos estados, eles podem ser encarnados, errantes ou espíritos puros. Agora nem apertando. Bom, isso tudo a gente já falou, né? Sim. Eu estou tentando lembrar até onde a gente... Sim. De que modo se instruem, né? Eles estudam junto aos homens doutos ou espíritos mais elevados, né? Ouvem palestras, né? Tanto aqui, né? Os núcleos espíritas são locais onde esses espíritos buscam instrução também, né? Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas, né? Depende da evolução, né? Os espíritos inferiores conservam, né? Caso contrário, pertenceriam à próxima ordem, não seriam inferiores. Pois é, mas que são essas paixões humanas? São as coisas materiais? Justamente. As sensações físicas, né? O sexo, os vícios, a necessidade de ter, de andar, a ganância, o poder, né? O que mais? O orgulho, o egoísmo, ódio, vaidade, né? Tudo aquilo que faz a gente não olhar para o próximo, né? Que não deixa a gente ainda amar verdadeiramente. São felizes ou desgraçados os espíritos? Essa a gente fez, né? Não? Não. Então foi aqui que a gente parou, né? Então vamos lá. Quem quer falar? Começar. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Pode. Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservam, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização que hajam chegar.
Na erraticidade, o espírito percebe que ele falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, é permitido encarnar como for de seu agrado, representando isso para ele como punição. Então ele fala aqui da situação do espírito errante, né, quando desencarnado, vão sofrer por efeito dessas paixões, essa ligação com as sensações da carne, com as nossas imperfeições. Quanto mais ligação o espírito tem com isso, ou quanto menos interesse ele teve durante a sua vida pelas coisas do espírito, né, mais penoso vai ser a sua situação do lado de lá. Né? Assim como a gente sabe que muitos passam a vida com nenhuma preocupação com as coisas espirituais, nenhuma ou mínima, né? Alguma coisa sempre tem, né? Mas às vezes muito pouco, né? Desleixado. E esse que vem aí, nem sempre, porém, é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Assim, como se ele quisesse vir encarnar assim, com um corpo perfeito, ou assim, em um meio familiar, uma coisa assim, né? Deve ser isso, né? Sim. De acordo com essa condição dele, né? Então, os espíritos que já têm uma certa consciência, né? Uma consciência espiritual melhor, eles vão, pelo livre-arbítrio, eles vão escolher a condição de encarnação, mas sempre com vistas à sua melhora. Né? Não daquele, quero ser rico porque para desfrutar as coisas da vida. Né? Os espíritos que têm a consciência melhor, eles não vão escolher isso. Né? Uma pessoa que a vida inteira ela teve dificuldade de lidar com situações, né, de vida. E todos os problemas que ela tinha de saúde, de tudo, quando ela aconteceu alguma coisa, tinha muitas crises, a primeira palavra que ela falava para o médico, ela falava assim, não tem nada não, o problema é outro. Mas qual que é o problema? Não, o problema é outro. O problema dessa pessoa é que essa pessoa achava que ela tinha que ter nascido rica. O único problema da vida dela era não ter dinheiro. A vida inteira passou assim. Coisa mais estranha. Então não adiantava você argumentar, falar, não, fulano, você tem que... Olha aqui, olha que coisa boa que você fez. Não, eu não tenho problema. Meu problema é só esse, eu não tenho dinheiro. A vida inteira, gente, a pessoa passou. E vivia infeliz ou falava de brincadeira? De verdade. De verdade? Ela viveu infeliz. Que é uma coisa assim, brincar, né? Acho que todo mundo brinca com isso, mas... Ela teve tanta queda, né? E veio. Ela não viu as quedas que... Não preocupava também de melhorar. Preocupava em... Porque ele era nascido rico. Eu tinha que ter nascido rico, não nasci rico. Então, o meu problema é esse, é só esse. Mas quando está construindo riqueza, ela não tentou, não. Mas primeiro, não tem como você construir uma riqueza também assim. É difícil, né? Porque, na verdade, assim, é pessoal, ou você já nasce rico, ou você recebe uma herança, ou você casa com alguém rico. Algumas brincadeiras assim, né? Mas, na verdade, assim, a gente conhece muito caso de pessoas que nascem em regiões pobres e vão trabalhando para capital e dá certo aquilo ali. Mas também a gente não pode esquecer que tem uma programação. Tem casos e casos. Tem esses, tem uns que vão que conseguem pelo mau caminho, né? E normalmente são os que esbanjam e não sei o quê. E tem os que realmente trabalham para movimentar recursos, né? E você vê, eles são pessoas que têm vida simples ainda, né? Pessoas que estão trabalhando, né? Por mais que tenham, estão trabalhando para melhorar a empresa, para dar emprego, né? Então é uma percepção diferente do dinheiro. Essa pergunta me lembrou isso. Aí os filhos herdam e perdem a fortuna, né? Então Verdade. Isso aí me lembrou porque ali reencarnar como foi
fora de seu agrado. Não é permitido reencarnar. Provavelmente, essa pessoa, se ela tivesse essa riqueza que ela almejou a vida inteira, isso para ela era uma punição. Isso para ela foi uma punição. Para ela foi uma punição. Mas provavelmente, se ela tivesse nascido com esse recurso, as quedas seriam maiores. As quedas seriam maiores. Então, assim, eu olhei isso e eu lembrei. E aquelas situações que os espíritos têm que encarnar com defeituosos, né, uma situação muito penosa, né? Às vezes não foi escolha do espírito, mas era a opção que tinha. Uma necessidade de progresso, né? Então, vai ser a prova necessária para o progresso do espírito. Às vezes o espírito não sabe o que é melhor para ele. Às vezes ele sabe e conscientemente busca aquilo. Quando ele não sabe, os mentores, né, os espíritos amigos desse espírito vão indicar de forma melhor. Mas isso é a gente assim, que está estudando, que a gente está aqui nesse grupo, sabendo dessas coisas, que a gente tem essa responsabilidade, né, de não deixar as coisas, nada, assim, envolver a gente, sair do normal, né? Ter essa ganância, essa coisa assim. Mas a maioria das pessoas não tem isso, ou não querem isso, né? Essa oportunidade de estudar, de saber. Às vezes quando a gente começa a falar assim, quero esse negócio, não, me deixa aqui mesmo no meu mundo, né? Então, é isso, né? Então, a gente tem esse saber, a gente está sabendo disso porque a gente está vendo, a gente está estudando, né? Mas a maioria das pessoas não tem isso. E aí se deixa envolver por tudo, pelos vícios, pelas coisas materiais, pelo dinheiro, e vai tomando o dinheiro, às vezes toma uma proporção tão grande que a pessoa não percebe das coisas, acha que está certíssimo. Não, eu que trabalhei, eu que tenho direito, esse é meu. Por que eu tenho que dividir? Agora, eu acho que esse estudo, para nós, ele está sendo tão bom, para mim, pessoalmente, não só para a sua vida, mas para você entender quem está ao seu redor, como que esclareia para a gente o modo da gente chegar ao outro. Então, pois essa oportunidade. E até respeitar, entender o outro, né? Não é para julgar as pessoas. Não é para julgar. Né? E a gente até tem uma palavra diferente para o outro. Porque a gente sabe que ele não é conhecedor disso, não está fazendo às vezes a coisa sem perceber. E às vezes ninguém nunca falou, uma pessoa chegou perto da minha semana, eu falei, não, você não me agradece não. Você não sabe o tanto que você me ajudou o dia que eu vim aqui, que eu estava desesperada. Eu vi que ela estava desamonizada, mas não sabia que ela estava desesperada, né? Pra ela estava desesperada. E ela me agradeceu e eu até nem lembro mais assim, muito o que eu falei com ela, entendeu? Mas tudo que eu falo hoje, eu falo baseado no nosso estudo, gente, é muito bom. Muito bom. Você não tá falando nada seu, você não está falando nada errado, porque está tudo no livro, é o que você acredita, e é um direcionamento para aquela pessoa que não tem nada para ela. Eu achei muito interessante isso. Para mim, eu agradeço muito a vocês por fazer parte desse clube. Eu também estou assim, agradecida por estar sabendo dessas coisas, para a gente ir se corrigindo, né? Eu acho que a gente, quanto espírita, né, a gente está procurando aprender, evoluir, conhecer. A gente tem as nossas limitações, mas a gente não pode ter preguiça nunca e ter essa postura. Isso é muito para mim, isso é demais para mim saber. Em qualquer campo do conhecimento. Não pode. A gente está aqui porque a gente quer conhecer, a gente quer saber a verdade, a gente quer conhecer mais a gente, quer conhecer mais Deus, o nosso destino, né? A gente não pode ter essa preguiça, não. E as pessoas ainda têm essa postura. Não, isso é muito para mim. Não, isso deixa para eles, né? Para mim tá bom do jeito que tá. A gente não cabe mais essa postura para nós. Eu acho que a gente busca também por conta disso, né? A gente conheças a verdade e a verdade vos libertará, né? É isso. E a verdade a gente está recebendo essa dádiva, que é o conhecimento das leis universais, né? Que regem os espíritos,
amor que criou tudo, todo o universo, todo o mundo, né? Que faz um ajudar o outro, que faz com que um tente ajudar o outro, né? A gente fez o estudo no lar essa semana, foi sobre o amor, daquele livro do Leon Denis, maravilhoso, maravilhoso, né? Que a gente ainda não conhece nada do amor. A noção que a gente tem, né, que ele fala lá, são pequenos refratamentos do amor universal, do amor de Deus com a gente. Fragmentos, né? A gente só tem noção de fragmentos, que é o homem, mulher, pai, filho, né? São pequenas porções, né? Sabe juntar e fazer aquela felicidade toda. Que a gente ainda está aprendendo. E o amor é a força que gerou tudo no universo. O amor de Deus para com as criaturas, com todos nós. Né? Isso a gente ainda está aprendendo. Então, assim, isso a gente tem que aprender a conhecer essas coisas, né? Se a gente quiser crescer. Então, essa segundo ponto aqui, né, que a gente, sobre a questão da condição da reencarnação, se vai ser escolha ou se vai ser uma punição, vai depender do espírito, né? Para ele, vai representar uma punição, por quê? Porque é ainda um espírito que está tratando, que encara isso com uma certa revolta. Né? Porque se o espírito ele aceita de bom grado, com resignação, as suas provas, ele vai estar evoluindo e crescendo. Né? Se é com revolta, essa punição que ele enxerga, ainda é uma situação difícil. Ainda vai aceitar já é uma evolução. Exatamente. Só dele já aceitar com resignação, ele já está se propondo o outro não, né? O outro que tá então você vê duas pessoas na mesma situação difícil, né? Um lida com revolta, o outro... Assim. Tipo assim, ele faz um enfrentamento, ele se posiciona como um inimigo daquela aflição que ele está passando, ele não merece aquilo ali, Deus não podia ter feito isso, o que é isso? Como é que Deus sabe que fez isso comigo? Então, assim, ele não enxerga além do que ele está passando. E não procura nesse além, é onde que ele vai procurar se melhorar e vai, poxa, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar isso? E vai envolvendo cada vez mais na revolta, vai ficando revoltado. Vai caindo, vem outras quedas, não consegue levantar. Aí chega no final de vida, ou de situação, a pessoa realmente ela vai passar muito. Marida, mas nós, seres humanos, às vezes a gente acha muito que tudo é Deus que põe pra gente. Aí é que às vezes começam essas revoltas, né? A gente acha que é Deus que põe. Mas na hora que está fazendo errado, não fala que é Deus. Né? Porque você tem seu livre-arbítrio, né? Você escolhe. Fomos nós mesmos. Isso que a gente tem que entender. Né? Aí o comentário da pergunta 317, essa aqui foi a 231. Quem quer ler para nós? 317 comentário. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acha. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importantes ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece no nosso mundo, a menos que para eles leve o propósito de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando carregam. Então, as nossas preocupações mundanas aqui são ainda infantis, né? Para os espíritos mais evoluídos, né? As nossas preocupações das paixões e etc. Ele vai falar assim, isso é coisa de criança.
Agora a gente fala qualquer criança faz isso. Eles vão aprender. Mas eles querem também o nosso progresso, então eles vêm aconselhando, né? Eles vêm. Nós não estamos soltos, né? E tem Jesus na ponta, né? Jesus conduzindo tudo. Vou passar porque é continuação. Vai. Você lê mais? Os espíritos vulgares, eles são os que aí mais comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a eles se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há, sérios, que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoar. Então, é aquilo que a gente já sabe, né? Os espíritos errantes de diversas naturezas e muitos interferindo no dia a dia, né? Da vida, né? Nos negócios, né? Isso a gente já sabe que é assim, né? Nos divertimentos. E estão aqui como se estivessem vivos, né? Não atrapalhando, mas eles consideram, né? Às vezes ajudando algum encarnado que tem afinidade, ou mesmo ajudando até do ponto de vista material, né? Ou atrapalhando, mas não com a preocupação maior de crescimento e evolução espiritual, mas mais voltados aos afazeres, né? As coisas mundanas. Me veio a imagem aqui quando André Luiz voltou à Terra, né? E baixando no Rio, né? Ele ficou impressionado com um monte de desencarnado abraçado com os encarnados para lá e para cá. Um monte de gente abraçada, ele ficou impressionado com aquilo. E a gente, às vezes, a gente esquece, né? E aí, esses espíritos que interferem tanto, né? No caso, os vulgares, eles já passaram desse período de perturbação? Já saíram desse período? Eles já têm noção que eles, para poder estar interferindo, sabe que o outro é encarnado e ele não é mais? Sabe, né? Sabe. Está no estado de vulgar ainda. Está no estágio que ainda precisa melhorar. Ele ainda se prende aquelas sensações, né? Ele se prende ainda aos gozos da terra, à vontade de beber, né? Ao prazer sexual, ao estar sempre em condição de... Então a gente pode falar que eles estão ainda nesse estado. Eu fico achando que nessa situação estão ainda. Eles têm que crescer espiritualmente. São as faixas espirituais que existem. E mesmo esses que existem em vários graus, né? Aquele clipe que o passou, aquele filme, aquela mulher que estava lá naquela casa, fazendo as coisas dela, tudo, eu acho que estava tudo normal. Ela estava em estado de perturbação. Ela estava. Porque não é perturbação no sentido que a gente atribuiu ao termo que eles estudam, mas não deixa de ser uma perturbação. Porque se eles não estivessem, não estaria colado ali no outro. Já estaria procurando alguma coisa. A classificação de espíritos levianos seria também adequada, né? Sem compromisso, né? Sem compromisso com o crescimento, com... O que eu quero saber é o seguinte, eles já têm noção que eles já morreram. Sim. Ele já tem, para poder estar interferindo no outro, né? É só uma perturbação, aquela perturbação que você falou. Eu sei, logo após a morte. Aquela é diferente dessa. Pois mas depois ele já tem esse, que às vezes tá, eu vou colar aqui no Leandro para fazer isso, eu já tenho noção que ele está vivo e eu não. Assim, né? Provavelmente ele já está atrasado, ele está mais ligado às coisas materiais ainda, né? Pois aí eu fico pensando, por que
o que leva o espírito a estar colado no outro e não procurar alguma coisa? Vou ficar aqui perto dele, sendo que eu já morri, eu vou procurar um estudo. Sintonia, o próprio encarnado Fica até chamando. objetivo. Então, às vezes tem outros vivos, às vezes fica com a vida ali parada, dentro de casa, sem procurar um trabalho, fica ali, naquela coisa. Aí ele atrás. Sabe que se ele trabalhar, ele vai ter dinheiro, ele vai conseguir, ele vai. Naquela é tipo isso. A classificação do grau de evolução dos espíritos, o que eu fiz? Foi aqui que apagou. Ela varia ao infinito. Tem aqueles que se comprazem no mal, tem aqueles que oscilam, tem aqueles que não estão nem no bem nem no mal, mas, né, e aqueles que estão buscando melhorar, mas ainda têm características inferiores, e aqueles um pouco mais evoluídos, e etc. E vai ao infinito, né? Então, da mesma forma, está no ambiente espiritual da Terra, né? Tem vários casos, vários livros que a gente vê espíritos de várias formas, né? Os espíritos, os asseclas do Gregório, né? Atuando lá achando que está fazendo justiça, né? Mas fazendo mal para outras criaturas. Outros os obsessores, né? Aí você pega aquele distante de Deus, aqueles dois amigos marinheiros lá daquele rapaz, né? Não sei o quê. Cabelo vermelho. Não, esse Aí você tinha os dois marinheiros amigos dele que estavam ajudando ele ali, né? Mas sem saber para onde, né? Sem saber, sem ter um rumo. Assim como tem tem vários sem rumo, né? Sem direção, sem conhecimento, morreram e não sabem. É muito amplo. Acho que quem trabalha na mesa, né, pode falar, atestar bem essa situação também. Não dá para generalizar, é casos e casos, tem de tudo. Assim como a diversidade dos homens. É igual o seguinte: cada caso é um caso. Se aparecer lá 2 casos iguais, 30 suicidas, cara, todos desencarnaram com corda, no enforcamento. Cada um tem uma sensação, cada um tem. Vai sofrer de um jeito diferente. Esse sofrimento é de acordo com o seu passado, a sua evolução, essas coisas, né? Então não tem um caso igual ao outro, não existe isso, não. Cada coisa Você pode generalizar, que todos estão sofrendo, tem um sentimento físico também, da dor. Mas a visão de cada um é diferente. Cada um tem a sua individualidade mesmo, é a coisa mais certa, né? Isso na erraticidade, o espírito, né, desencarnado na erraticidade, ele aumenta a sua percepção espiritual, para o bem ou para o mal, em graus diferentes, né? Isso a gente deve acontecer com todos nós aqui, né? Às vezes a gente sabe que a coisa não é da gente, né? Tem hora que dá vontade da gente responder, assim, falar firme com a pessoa, dar, às vezes até uns tapas, assim, para a pessoa, às vezes não se controlo. Não, pois aí é que tem o horário de já, porque a gente tem que estar o dia inteiro ali, sabe? Que tem hora que... Mas a Filomena fala com a gente que a nossa prece diária, ela já começa antes de você abrir o olho. E ela até fala que é perigoso, que ela pode resolver ficar lá fazendo prece, né? Mas que você já faz a prece, já é para te proteger o dia inteiro e é o tempo todo voltado para essa proteção. Dia desse eu lembro que a Maria chegou de viagem. Não, eu tava uma antipatia da cara dele, assim, sabe? E tal, ele vinha conversar e eu fiquei pensando, gente, isso não é meu, por que eu tô reagindo dessa forma, sabe? Aí fui lá, fiz uma oração. Você lembra que eu fui até pro quarto, eu falei assim, não, deu um tempo, sabe? Fui pro quarto e tal e tal. Às vezes algum companheiro que veio ali com ele e tal, e começou a ficar assim, sabe? Aí depois eu acalmei, eu falei, gente, se não era meu, eu sou assim, ué, marido de neve, sol. Mas a Filomena já deu uma explicação lá no salão e a gente tem que seguir isso mesmo. Ela falou, olha, começou a aproximar uma situação
que não é sua. Você sabe que Que não é sua. Isso é claro para todo mundo, né? Eu não sou assim. Você tem que começar e falar, não sou dessa turma mais, eu tô mudando. Ela falou isso lá no sábado. Não, eu fui Não falar. falou mais o negócio de pressa, quando ela falou sobre a pressa? Eu não sou dessa turma, eu já estou mudando, vocês vão procurar o caminho seu direitinho, que eu tô me cuidando. E na verdade a gente até fica parecendo louca de vez em quando, a gente lá em casa só eu tô ali. Eu converso muito alto. Então, assim, as pessoas acham. Mas é o nosso recurso. A gente tem que observar. Ele começa a falar, e você deitar lá com Deus, não, meu filho, senão é lá no tratamento, é lá comigo não. Porque se a gente der, a coisa toma conta da gente. Então, eles estão por toda parte. Vigilância mesmo. Acho que está tranquilo, né? Até então. Quem lê para nós? O próximo. Carol. As ideias dos espíritos se modificam quando na eletricidade? Muitos sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, aí muitas vezes eles vão passar do sofrimento do umbral, né, para receber algum socorro. Aí que eles vão cansar das suas ideias, do seu sofrimento e buscar um entendimento maior, né? Ou simplesmente já ao desencarnar já ter uma consciência mais ampliada e rever as suas atitudes, né? Rever o que acertou, o que errou e buscar já se melhorar. Esse tempo de despertamento vai variar de espírito para espírito. André Luiz demorou alguns anos no umbral, né? Outros demoram séculos. Mas de qualquer forma, a dor, mesmo o sofrimento, ele é já uma forma de despertar a consciência, né? De ver que errou. É a oportunidade que ele tem, né? Aí eu fico imaginando como que tem alguns espíritos nessa hora, eles reconhecem a grande misericórdia de Deus, de estar mostrando o caminho para que ele faça diferente. Eu acho que todos devem reconhecer, né? Ou não? Reconhecer que ele errou, que foi ele, não Deus, que infligiu aquela punição para ele. Porque aí vai ver tudo muito claro, né? Todos, uma hora ou outra, né? Uma hora ou outra. Alguns ficam revoltados muito tempo, e se demoram muito tempo nessa revolta. Cada caso é um caso, não dá. Mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai abrir a consciência, né? De qualquer forma, a influência da matéria diminuindo, ele vai enxergar as coisas com maior clareza. A maioria, né, vai sofrer vai ter uma consciência melhor, né, vai enxergar as coisas com maior clareza e vai a proporção que o espírito se desmaterializa. Mas se ele ainda está muito apegado às coisas da matéria, isso vai demorar. Acho que o ponto aí é esse aí. O apego que ele ainda tem às coisas materiais, né? Então vamos desapegar desde agora, né? Pra gente. Desapega. Às vezes se apega com uma coisa tão boba, né? Eu lembro que às vezes chegou na mesa mediúnica com uma cadeira, né? Eu queria a cadeira. A cadeira dele. Uma coisa tão boba, né? Pra gente. Aí
Gente, o seu Às vezes a tesouro poltrona dele era dele. A pessoa vai ficando idosa, vai ficando cheia de mania e vai pegando com essas coisas. Às vezes foi um desencarne nessa situação, né? Às vezes é um alfinete, né? É. Na cabeça, dependendo de cada um. Deu o alfinete que eu deixei aqui, gente? Quem pegou o alfinete? Tem. E às vezes a poltrona dele era tipo muito. É. Então a gente Poltrona de bucho. tem que ter cuidado com essas manias, né? Você tá sempre no mesmo lugar. E as pessoas idosas que não procuraram, né? Quando chegam na idade mais avançada, que não procuraram progredir e trabalhar esse lado, você vê que elas pegam muitas manias, Mas né? você Pegam sabe, muito. eu não estou defendendo minha parte não, tá, gente? Mas eu conheço muita gente jovem na minha família. Com mania. Gente, assim, eu fico olhando, eu não estou acreditando nessa pessoa. Imagina quando for, velho. Eu acho que a pessoa já tem a mania e vai desenvolvendo à medida que o tempo vai passando, né? Mas tem jovem que eu vou te contar. Uma cadeira também. Pode abrir o quarto. Além de ser a cadeira, não era só a cadeira física, era a posição Posição. que eu ficava a cadeira. Também dava, entendeu? A cadeira era uma cadeira de chefe. Pode ser chefia, Pode ser. Uma cadeira de Tá. meia. Era só a cadeira material. A cadeira com encosto mais alto, né? Não tem isso? Quanto mais alto o encosto da cadeira, maior a posição. Meia, aquelas cadeiras de meia. Aquela. Ele ficava pequenininho lá com a cadeira. E o último slide. Quantas horas? Quem lê para nós? Não, João. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte, nem estado de Não, acho que é em estado. Estado de erraticidade como do homem, fica em uma espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe a dos animais. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. Do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outros criaturas. Isso é uma explicação complementar do capítulo com relação ao entendimento da erraticidade dos animais, né? Não pode, de certa forma, ser considerado uma erraticidade igual à nossa, porque ainda não são espíritos que pensam, que têm consciência de si mesmo, né? Que mantêm o raciocínio contínuo, que é a diferença do homem. Normalmente eles são direcionados rapidamente para um novo reencarne, né? Ou são utilizados nos planos espirituais para tarefas junto à natureza ou junto às próprias equipes, né? Mas aqui, depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Então eles são os espíritos que colaboram com a natureza, né? A gente sabe que tem os elementais que trabalham ativamente junto à natureza, orientados por outros espíritos superiores a eles, né? Mas e os animais entram nessa parte aí também. Não tem sofrimento, né? Ele não tem sofrimento, ele não tem nada a inspirar. Não tem vocês.
E às vezes até ficam, né, numa forma de erraticidade, mas diferente. Na casa que tá... Junto do grupo. Pois é, e aqueles animais que às vezes a gente vê que saem para aquelas caçadas com aqueles espíritos assim, doentes, né? Lá na frente do Oliveira, Silveira. E aí eles saem. Deve ser aqueles cachorros, aqueles animais mais assim, ferozes, será? Acho que são os animais que já estão mais próximos da evolução, que já vão dar trabalho para ajudar lá os trabalhadores que estão indo nas zonas umbralinas para poder recolher os espíritos. Isso, aí é o achismo, não é? A gente fica, essa coisa de parte animal é um pouco assim. E a gente vê nos livros várias situações dos animais auxiliando as equipes, né? Aqueles pássaros que comiam as formas, eu não lembro o nome, que comiam as formas pensamento. Então, tem várias variações, ou as equipes do mal, né? Às vezes tem animais ajudando ali também. Fora os casos de licantropia, né? Eram seres humanos que de tão arraigados, né, com as sensações ainda, eles estão atrás do sangue, né, atrás do fluido animalizado para se satisfazer e viram animais. A raposa lá do Gregório hipnotizou a companheira até ela se tornar loba. Loba. Você é uma loba, você é uma loba. Aceitou a indução para loba. Aceitou e já tinha o lobo dentro dela, com certeza. Então... Mas a gente estava também tentando entender esses animais que auxiliam essas equipes do mal também. Porque tem. Dos espíritos ruins, tem esses animais. Por que tem uns que vão para um lado e outros? Os espíritos inferiores também têm conhecimento técnico, não moral. Então eles também têm a pesquisa tipo a de animais ali na Terra para esse aqui para me ajudar. Esse aqui vai ser bom. Na Terra tem as feras, tem os animais mais selvagens. O instinto do animal? A gente vê que tem cachorro que é super dócil, domesticado, e tem cachorro que não aceita domesticação. Então eles pegam esses animais, por exemplo. Que sejam mais úteis ao fim que ele quer. Será que também são espíritos mesmo, espíritos que usam desse sistema, né? Tem dentro dele o cachorro, tem dentro dele o outro, e eles usam isso para, né? Ficam em forma de animais, né? Porque não tem muito espírito que chega em forma de animal. Eu sou uma cobra, né? Eu sou uma cobra, e realmente... Mas Jesus não usava esses termos, né? Vai lá e fale com aquela raposa. Jesus usava esse termo, porque ele sabia usar de médico. Ele via que era o interior daquela criatura. Será que não passa mais por esse lado aí? De ser realmente o homem que está naquela forma. Porque senão Jesus não ia deixar pela bondade dele. Por que um animal que é inocente, eu sei que tem uns que são mais dóceis, outros menos. Por que Jesus ia permitir então isso? Já que o animal não tem culpa de nada. Você pode ver na própria terra, tem animais que são domesticados para serem agressivos. Tem outros que são domesticados pelo homem para serem companheiros da casa, outros são... Mas Jesus ia permitir isso com o animal, sendo que o animal ele não tem livre-arbítrio. Não é que Jesus permita ou não, é que faz parte da evolução. Os animais vão acabar evoluindo no seu tempo, né? Às vezes esse trabalho que o animal está fazendo de forma agressiva é um trabalho próximo dos humanos ali, que já é algum contato, né? Que ele respeita, por exemplo, o chefe. Né, já tinha... Mas é isso que eu não entendo. Se é um animal, porque o homem ele tem o livre-arbítrio, ele pode seguir o bem ou o mal. Mas o animal, ele não está sendo pegando nessa tarefa, ele não está se endividando perante a lei, porque ele está agindo. Ele está só dando impulsão ao seu instinto. Ele não faz parte da sua consciência, do seu livre-arbítrio, essas ações. Então, ele está no seu processo natural de evolução, só está agindo daquela forma.
né? De Não uma... tem a consciência do mal. Eu sei. Não tem. Ele foi ensinado que tudo aquilo que não está ali na área dele é uma ameaça, né? É igual Isso mesmo, um porque animal... eu concordo com isso, que de repente é difícil entender por que é permitido, então. O quê? No caso, Jesus, por que tem uns animais que são arrebatados para essas equipes do mal e outros que não são? Porque então, por que foi permitido? os próprios animais têm estágios diferentes de evolução. Igual tem homem bom e homem mau. Homem bom tem desde a ameba até os mais evoluídos, sei lá, o golfinho, o macaco, né, o cachorro. Isso Né? acontece E mesmo. uma hora ele vai evoluir, então? Vai, Esse animal, claro. alguém vai chegar lá e vai tirar Primeiro ele. raciocínio, você poderia falar, por que tem tribo aí que já usa De canibalismo. canibalismo? Por que Deus permite isso? Então isso é a mesma coisa com os animais? Mesma coisa. Mas estão evoluindo. É a evolução do princípio inteligente, que ele evolui desde os animais inferiores aos animais superiores, até, ao longo de milhares e milhares de anos, evoluírem as primeiras encarnações Só humanas. que o homem, ele tem o arrependimento para ele poder evoluir. E o animal não. Então como é que ele vai evoluir? Ele evolui... Para nascer melhor, entendeu? Não. O princípio inteligente vai desenvolver. Os peixes são atraídos. É. É igual as plantas. Você fala assim, por que tem aquela planta que você envolve, né, que é a tal de cansanção, que você sai toda embolada? E É, não porque respeitar. aquela que pode comer a folha, Isso aí é né? diferente. Não é mesmo possível. Todo. Por que Jesus deixa aquela te embolar e Dá o a outra maior não carinho pra furar? gata, tem de tudo. A gata sobe em cima dele, sobe em cima dele, pá, quebra os trem tudo, ranha a gente. E ela dá o maior carinho pra gata, é igual filha. A gente cria, tem um carinho, tem, mostrando os exemplos, mostrando coisas. Vamos. Tá na hora de encerrar? Depois, faça poesia. Vamos fechar com a poesia. Quem está com o livro? Só eu? Então eu leio. Aí encerro o estudo. Prece de Lívia, filha de Basílio. É do livro Ave Cristo, tá? Do Francisco Xavier. Estrelas, ninhos de vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, aladas rosas de seres com ser, eu não sei. Nascida ao sol de Eleusis, sois a morada dos deuses, que vos engastam no céu. Dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto, num sonho que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prende o coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a ventura irradia eterna ressurreição. Dai consolo ao peregrino que segue a mercê da sorte, sem teto, sem paz, nem norte. Torturado, sofredor, templos do azul infinito, descerrai a humanidade, a glória da divindade, na glória do vosso amor. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, aladas rosas de seres, nascidas ao sol de Eleusis, sois a morada dos deuses, que vos engastam no céu. Não é séries, não? É séries, eu não sei falar. Séries. Aladas rosas de séries, o que significa? É a Deus, É né? Deus, hein? Tá. Então, falando dos múltiplos mundos aí que habitam os universos, de qual fazemos parte. Essas moradas, né? Dessas moradas infinitas. E na cidade nós vamos visitar tudo. Vamos desapegar para poder. Lá não tem turismo não, viu? Você pode preparar, né? Deve ficar de turismo conhecendo aqui, conhecendo ali, não, Mas nem de serviço, nas né? horas de folga, você fica dando isso, voltou para a família. Nas horas de folga, você vai pela velocidade do pensamento, eu vou visitar tudo.
Quem faz a prece para nós, gente? Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos pelo Santo Divino, agradecidos que somos ter a oportunidade para nos chegar e todos os recursos, Senhor, que nós possamos apresentar o nosso dinheiro para multiplicar em nosso favor, em favor de todos os corações que adentrarem, Senhor, em busca dos refrigérios, de arrimo, de consolo, para aliviar as suas dores, as suas preocupações. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo, agradecemos a casa que nos acolhe, agradecemos a equipe espiritual que nos assiste em teu mundo, que cada dia possa continuar nos iluminando, nos fortalecendo, para que amanhã possamos dar os passos mais firmes na tua seara. Nós te agradecemos por tudo e queremos te pedir não só por você, mas por toda a humanidade, por todos os corações esquecidos em qualquer parte desse universo, que a tua luz possa alcançar a todos. Queremos te pedir por gente de todas as nações, e nesse dia, Senhor, que se inicie, que os nossos políticos, Senhor, possam ser iluminados, para que possam fazer tua manhã bem melhor. Nós te agradecemos por tudo, que possamos iniciar a nossa semana, Senhor, em teu santo e divino nome. E assim seja. Muito bem, professor. Obrigado, gente. Aí o João vai fazer o próximo, que é o Sorte das Crianças. Ó, tá assim, ó. O João, depois é a